Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto com a temática Nem Tudo é Lixo. Bom, mas primeiro nós vamos corrigir a atividade do para iniciar da página 46 e 47. A professora Cecília levou seus alunos para uma exposição, mas ao chegarem no local da exposição, identificaram que a exposição tinha como temática o lixo. E os seus alunos ficaram maravilhados com a exposição. No para iniciar, são abordados 4 pontos. O primeiro ponto, você consegue identificar os materiais que foram usados para produzir as esculturas e objetos na exposição? Os materiais utilizados foram plástico, metal, borracha, vidro e etc. Esse etc. indica que foram utilizados outros materiais. De acordo com as imagens, o lixo plástico representa um grande problema para o ambiente marinho. Por quê? Pessoal, isso é um grande problema, tendo em vista que a vida marinha às vezes acaba confundindo o lixo com alimento. Então, sim, porque ele acumula no ambiente e os animais podem se alimentar deste material. Quais dos materiais levam mais tempo para se decompor? Essa alternativa você tinha que observar lá naquela tabelinha que tinha na página 47 e observar qual era o material que levava mais tempo para se decompor. E os materiais são, de acordo com a tabela, os materiais são o vidro e a borracha, que levam mais tempo para se decompor na natureza. O quarto ponto, você já visitou alguma exposição sobre o lixo? É uma pergunta pessoal. E agora, retomando o nosso assunto, nós vamos continuar aprendendo hoje o significado de alguns R's. O primeiro R significa repensar. Antes de comprar ou pedir alguma coisa, é preciso refletir se realmente precisamos dela e considerar os impactos que a produção e o descarte deste produto causam ao meio ambiente. Quem de vocês, ao comprar um material, pensa se realmente precisa daquele material? Um exemplo, eu tenho que trocar de celular. Mas será que eu realmente preciso trocar de celular? Por quais motivos eu necessito mudar, trocar? Ou quando você vai no supermercado e vê um produto, você realmente precisa daquele produto? Um exemplo foi que em 2018, através de um projeto de lei no âmbito nacional, Lei 2590 de 2018, foi proibido em todo o território nacional, todo o território brasileiro, a comercialização de canudos. Canudo plástico não, foi a campanha 1 minuto para fabricar, 30 minutos de uso, 20 anos para se decompor e 1.000 mortes de espécies marinhas por ano. Use canudo reutilizável. Nos apoie nessa ideia. Projeto da UP. Nessa terceira imagem aí, que tem uma pessoa segurando esse objeto, esse objeto é formado tudo de canudo, pessoal, que foi retirado do mar. Ou seja, olha só a quantidade de lixo, de canudos que na mão dessa pessoa. Olha o que acontece com os canudos que são jogados. Os animais acabam confundindo com alimento e acabam ficando engasgados. E alguns chegam até a morrer. Aí tem um exemplo de um pássaro e o outro é um peixe com canudo na boca. O segundo R é conhecido como recusar. Recusar significa dizer não, não aceitar.
Por exemplo, aí o Vitor ele está falando, utilize sacolas retornáveis em vez de usar a sacolinha plástica do mercado e prefira as mercadorias de empresas que têm compromisso com o meio ambiente. Se nós observarmos, em algumas embalagens tem um símbolozinho de apoio ao meio ambiente. Nas próprias sacolas plásticas tem esse símbolo. Nas plásticas não, nas sacolas de pano. Quem de vocês ao supermercado leva sua própria sacola de pano? A sacola de pano, ela depois de lavada e higienizada, você pode utilizar ela novamente. Enquanto a sacola de plástico, ela acaba poluindo o ambiente e ela demora a se decompor. Um exemplo do recusar: recuse o canudo. Os oceanos agradecem. Olha o exemplo aí do que acontece com a sacola plástica quando ela vai parar no mar. Os animais eles acabam confundindo com alimento. Olha o exemplo aí ó, dessa tartaruga. Ela pensa que essa sacola aí boiando, imersa, é alimento. Então ela vai tentar se alimentar dela e aí pode acabar ficando engasgada e vir até mesmo a óbito se não for retirado. Se ela não conseguir retirar essa sacola plástica da sua boca. O terceiro R que nós vamos conhecer hoje é reduzir. Atualmente, muitos produtos que consumimos são embalados com material descartável, ou seja, são feitos para serem jogados fora. Assim acontece com as embalagens plásticas e de papel, com as latas. Utensílios feitos com materiais pouco resistentes são mais baratos e, portanto, mais consumidos. Entretanto, com pouco tempo de uso, eles se desgastam ou quebram. Por exemplo, um copo de plástico dura muito pouco e se transforma em lixo. Um copo de vidro pode durar vários anos em uso. Cada vez que você usa um produto de material plástico, você deve lembrar-se de que é feito de petróleo, um dos recursos naturais não renováveis. Ou seja, o petróleo não vai existir para sempre. O uso de produtos descartáveis tem sua origem no petróleo, deve ser reduzido. O mesmo ocorre com o minério de ferro, que é a hematita, e com material derivado de uma fonte natural não renovável. Esse reduzir significa consumir menos, ou seja, quanto menos você consome um produto, mais a indústria vai produzir menos daquela quantidade. A indústria ela só produz porque existe uma demanda, existe uma quantidade, existe um grupo que consome aquele produto. Então, se nós consumimos menos, a indústria é forçada a produzir menos. E lembrando que o petróleo é um gás, é um minério, porque ele pode ser extraído através do petróleo, pode ser extraído do gás natural. Então, o petróleo ele tem muitos derivados que são de suma importância para o nosso dia a dia. Um exemplo, como eu acabei de falar, é o próprio gás natural. Ou seja, quando a gente fala sobre esses R, nós estamos falando de uma sensibilização, de uma mudança de hábitos. Não vale a pena estudar e não fazer nada. É necessário mudar nosso comportamento. Esses R's, eles foram alterados. Antigamente eram apenas 3, que era reduzir, reciclar e reutilizar. Com o tempo foi introduzido o recusar e agora também foi introduzido recentemente o repensar. Então, com base nessa palavra aí, repensar, vamos repensar nossas atitudes, nossos atos, nossas escolhas. E esse foi o tema da nossa aula e até a próxima.